É isso aí, Babi. Já se encontra aqui no sofá a doutora Lorena, que vai falar tudo pra gente acerca de lipoenzimática. Você que está querendo emagrecer, olha a dica, pega essa dica aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? Prazer imenso estar aqui nesse local maravilhoso. Vamos trocar todas as ideias sobre a lipoenzimática, né? Que é polêmica, muita gente sabe o que é, muita gente não sabe o que é, a gente vai explicar tudo. Já vamos abrir já perguntando, o que vem a ser a lipoenzimática, doutora? Boa pergunta. Então, a gente usa essa palavra lipoenzimática, é mais comercial. Hoje não existe nenhum tipo de ativo, vou falar ativo que a gente vai colocar para injetar. Não existe nenhum ativo que é enzima. Esse termo é comercial porque ajuda as pessoas a entenderem o que é emagrecer. Os ativos a gente vai injetar que vai ativar a lipase, que é a enzima que consome a gordura, é a enzima que faz a gordurinha ser destruída e consumida. Mas a lipoenzimática, no caso, ela pode ser colocada em qualquer parte do corpo? Como assim? Em qualquer parte do corpo. Vamos pensar, lipo, a gente está querendo falar que é algo similar a uma lipoaspiração. Quando a gente fala de lipoaspiração, a gente está lá, um procedimento cirúrgico, médico, que amplia, tira toda a gordura do local e joga fora, né? Então, excreta essa gordura. No caso da lipoenzimática, a gente vai ir lá no local que está com gordurinha, que seja no abdômen, no braço, interno de coxa, região do culote, e vai usar um ativo que vai fazer aquela gordurinha naquele local ser consumida. Entendeu? Através de uma agulha de insulina, uma agulha bem pequenininha. É uma agulha? É uma agulha. É uma agulha. Então, no caso, não vem a ser nada voltado para a cirurgia? Nada voltado para a cirurgia. É justamente, você não precisa corte, anestesia, tempo de descanso, não precisa. Você faz a aplicação e dá para fazer suas atividades normais. Normais? Normais. O que a gente pede em alguns casos, algum tipo de aplicação, que vai depender de cada perfil de paciente. Não existe um produto pronto. Tá? Antigamente existe um produto que era bem polêmico, que causou problemas de saúde. Então algumas pessoas confundem a lipoenzimática, a intradermoterapia, com um produto que chamava Lipoestabil. Ele foi proibido pela Anvisa desde 2003, ele causou necrose. O que é? Nossa. Lesões na pele, porque ele fazia mal para o tecido ao redor também. Então hoje a gente não usa esse tipo de produto, o que a gente usa é substâncias naturais. Ó, para você ter noção, para emagrecer a gente usa vitamina, Verdade. A gente usa aminoácidos, a gente usa minerais que vão ativar o sistema nosso normal, eu falo que é a fisiologia natural do nosso corpo, para consumir a gordura. Que interessante. E essas enzimas, doutora, como que é o procedimento, a abordagem quando a pessoa chega no seu consultório? Ela já chega falando, doutora, eu quero perder a gordura local. Eu creio que a gordura da pochete é o que é mais pedida, né? Como é que é a abordagem das pessoas? Então, primeira coisa, eles sempre falam, eu tô emagrecendo, porque muitas das vezes quem nos procura tá tentando emagrecer, faz academia e tem regiões que não conseguem perder. Tanto é que eu falo que não adianta chegar obeso no consultório e querer secar a gordura localizada. Não tem como? Não tem como, mas tem como emagrecer. Tem como porque emagrecer. Tem tratamento de emagrecimento. Então a diferença de uma pessoa que é obesa, que tem o peso daquela que está querendo emagrecer. São duas coisas totalmente inversas. Inversas. Tanto é que quando você vai fazer uma lipo, uma cirurgia, está obeso, o médico pede para a pessoa emagrecer. Concorda? Sim. Na lipoenzimática também, ele vai precisar perder gordura no corpo inteiro para depois a gente localizar, fazer no local. E no nosso consultório a gente consegue, então a gente usa também ativos que aceleram o metabolismo. Eu trabalho com desintoxicação, desinflamação, atuar a nível fígado. Existem os sucos detox, aquelas propriedades todas. Sim. A gente injeta esses ativos que ajudam o fígado a consumir mais rápido a gordura, acelera um processo de emagrecimento, uma dieta, uma atividade física. Aí pronto, a pessoa emagreceu, aí ficou com aquela gordurinha localizada que nada consome. Já fiz abdominal, aí a gente vai naquele local, marca os pontinhos e usa essa lipoenzimática e consome. Dá para modelar o corpo. Eu tenho foto aí. Você está falando agora aqui sobre suco detox, porque o suco detox, ele não deixa de ser uma fibra. Isso. Né? Os ingredientes que tem, os componentes, que são limão, gengibre, couve, hortelã, né? Que faz o suco detox, que faz uma limpeza mesmo no nosso fígado. E aqueles que não conseguem consumir o suco detox em si, você diz que vai através da... Já a gente consegue o detox. Os sucos detox acabam acelerando o processo de desintoxicação pela limpeza mesmo, ativando o sistema digestório e o intestino.
Quando a gente fala da desintoxicação hepática pelo intradermo, a gente está atuando a nível fígado. A gente está fazendo o fígado limpar, desintoxicar e ativar a queima da gordura. Porque quando você queima a gordura interna, vamos falar de fisiologia. Ó, nós temos fotos ali, doutora. Aí tem, isso aí. Eu vou falar, ó, por exemplo, essa paciente que está aí para vocês, sou eu. Você? Exatamente. Olha, eu antes e depois. Eu tenho experiências comigo. É o terceiro emagrecimento que eu fiz, porque eu estou 11 anos no mercado. Eu trabalho com emagrecimento intradermo há muitos anos. E eu tive uma experiência após um tratamento de câncer de mama. Uso de corticóide, medicação, eu engordei muito. E aí, assim que terminou a parte terapêutica, né, eu conversei com o meu médico, falei, agora eu posso emagrecer, porque eu não posso ficar desse jeito. Eu trabalho, ele falou, tudo bem. O que você vai fazer? Eu falei, vou usar da minha experiência. Então, primeiro, eu passei pelo processo da desintoxicação. Eu nutri o meu corpo e consegui consumir a gordurinha. Então, esse antes e depois é 3 meses, tá, gente? Foi uma foto que eu consegui ter o resultado. Eu repeti a mesma roupa, que essa roupa era uma roupa do ano 60, que eu fui numa festa. E eu recebi essa foto do fotógrafo, falei, vou repetir essa foto em 3 meses. E aí pode passar a foto, que vocês vão ver a segunda, que aí eu vou falar da gordura localizada, né? Olha lá. Então eu não aí falo, é você também, né? Antes é com roupa, essa sem roupa, né? Vamos colocar assim, para vocês verem que dá para secar e marcar o corpo novamente. Então, primeiro eu passei pela desintoxicação e emagrecimento e depois eu comecei a modelar meu corpo. Essa foto é de 3 meses também, hoje está bem melhor. Eu continuei treinando. Então, aquele gás que a gente precisa, a intraderma, a lipoenzimática, é aquele gás que você precisa para ter resultado. Aí, essa terceira foto? Essa terceira foto é uma paciente que tinha aquela gordura nas costas. Ela falou a mesma coisa, emagreceu, fazia atividade física, exercício, alimentou bem, mas não queimava a danadinha da gordura. Então, a gente pode ver que ela, na primeira foto, ela já tinha levado umas agulhadinhas, pode ficar um pontinho roxo. E aí, verdade, lá em cima do lado direito, né? Exatamente, eu marquei, a gente marca exatamente no lugar da gordurinha. Eu pedi para ela repetir com a mesma blusa, no mesmo local. A gente aplicou e aí 4 semanas depois, ou seja, 4 aplicações no local, a gente secou essa gordura. Entendeu? Então é diferente, a pessoa já pode chegar no meu consultório querendo emagrecer, eu vou ajudar ela a emagrecer com a intradermo, com a intramuscular, que a gente usa também ativos no músculo. Ativo no músculo? No músculo, para acelerar o metabolismo. E a gente usa hoje também, que está super na moda, a soroterapia. Tá sabendo dessa? Não. Tomar na veia, tomar os nutrientes na veia para ajudar mais ainda esse processo. Olha isso aí, doutora, essa é a 4, você vai falar tudo. Hoje a gente vai perguntar tudo. Essa aplicação também foi 4. Eu costumo explicar que depende da quantidade de gordura que você tem no corpo, cada região a gente faz em torno de 4 aplicações, isso aí uma já por semana. Na barriga, né? Essa também foi um resultado de 30 dias. Então eu penso que é 4 semanas, uma aplicação por semana, são 4 aplicações por semana. A gente repete a foto do antes e depois. Pede sempre o paciente usar a mesma roupa para a gente padronizar, né, e conseguir verificar a resposta que ela teve. Então essa paciente também é aquela que estava com a gordurinha na região abdominal, que é o mais que incomoda. É o que incomoda de todo mundo, né, doutora? Exatamente. Então eu trabalho assim nesse mercado há 11 anos, então eu comecei a entender a fisiologia. Essa foto aí é onde são feitas as marcações. As marcações. As marcações da onde fica mais localizada as gorduras. Exatamente. Mais ou menos isso? Assim como a cirurgia plástica, existe um planejamento. Então você perguntou, o paciente chegou no meu consultório e me conta o que aconteceu. O que ele incomoda? Queixa principal. Aí eu vou lá, respondo, anamnese bonitinha. Em seguida, eu vou planejar o tratamento dele. Então eu meço, né, uso a fita métrica, faço a foto, uso a balança e vou começar a tratar de acordo com a disfunção que ele fala. O que ele falar que ele incomoda? Ali é do abdômen. Abdômen, interno de coxa e flanco. A lateral, né? A lateralzinha. Aí a gente vai mapear as regiões que vai começar o tratamento. Dá para aplicar tudo na mesma sessão? Dá. Mas é muito melhor a gente fazer por parte. Tá? Entendi. Isso gera... Então, vamos supor, você aí de casa tá pensando, e aí, eu tenho gordurinha nos 6 pontos do meu corpo. Quais são esses pontos? Abdômen, costa, interno de coxa, externo de coxa, braço e culote. Quanto tempo vou demorar para ficar sequinha e bonitona? 6 meses. A cada mês a gente vai tratar uma região. Entendeu? Agora, então todo mundo vai ter resultado. Só que a entendi. pessoa que chegou no meu consultório já magrinha, sequinha, só com aquela gordurinha localizada, em 4 semanas eu ajudo ela a ficar feliz. Se a pessoa já chegar mais cheinha, com obesidade, a gente vai ajudar ela a emagrecer. Emagrecer primeiro. Emagrecer, mas junto. Vai depender de... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente faz uma avaliação bem feita e faz essa desintoxicação e essa nutrição. Porque não sei se você sabe, Renato, as pessoas que estão acima do peso estão desnutridas. Sério? O pessoal de casa... Estão precisando de nutrientes, no caso. Você só acumula gordura. Eu estudei o tecido adiposo, eu tenho até um treinamento que eu ensino, né, que o tecido adiposo não é o vilão, ele é o salva-vidas.
Se você está ingerindo gordura demais, alimento, na verdade carboidrato demais, e não está consumindo, se esse carboidrato que vira gordura ficar na corrente sanguínea, ele pode dar um AVC, uma trombose, um ataque cardíaco. Então o seu corpo começa a fabricar uma célula especializada em armazenar essa gordura. Sabe quem é essa célula? O tecido adiposo, a célula de gordura. Então ela guarda essa gordurinha para não dar problema na saúde. A partir do momento que o corpo entra em homeostasia, que é equilíbrio, você começa a alimentar nutricionalmente da forma correta, parar de consumir carboidrato e passa a consumir vitamina, aminoácido e sais minerais, o corpo consegue fazer a lipase, consumir essa gordura, que é a enziminha que a gente está falando. Então a gente hoje usa ativador da enzima. Só que para a gente potencializar, para o paciente ficar mais satisfeito mais rápido, a gente vai lá e injeta naquele local e fala. Só que se o corpo estiver desintoxicado e bem nutrido, você tem uma queima muito mais acelerada e um resultado muito melhor. E melhor de tudo, a gente sempre fala, é potencializado se estiver fazendo atividade física, drenagem, massagem, né, caminhada. Tudo é um processo e não vamos dizer que os procedimentos eles fazem milagres. Não. Eles ajudam. Todos os procedimentos que são realizados hoje em dia, eles ajudam, não fazem milagre. Porque a pessoa em si, ela tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Que você acabou de falar. Atividade física, reeducação alimentar, quem consome muita bebida alcoólica, diminuir, o tabagismo também é a mesma coisa, não é isso, doutora? A mesma coisa. Eu acho interessante quando a gente faz uma avaliação e dependendo do valor que fica para o paciente, ele vira e fala assim, nossa, eu prefiro fazer uma cirurgia. Eu só começo a rir, porque depender do jeito que ele chegar no consultório, o médico vai mandar ele emagrecer. Ele vai ter que voltar na gente. Dependendo da forma como ele fizer a cirurgia e não se comprometer com água, com exercício físico, alimentação, ele vai engordar de novo, vai ter que fazer outra cirurgia. Você falando agora de água, a água ela ajuda em quantas porcentagens? Nós sabemos que nós temos que consumir bastante líquido, 2 a 3 litros de água por dia. Mas a água também ajuda, influencia bastante, doutora? Total. Na verdade, todo lugar que tem excesso de gordura tem má circulação. Então você retém líquido naquela região. Muitas vezes a gente passa por um processo de desinflamação e drenagem, porque só de você drenar aquele local, você tira o líquido e a pessoa já seca. Então tem uns métodos super legais que mostram na TV, né, que só de massagear a pessoa fica com a barriga chapada. Na verdade, aquela parte era só líquido que está acumulado naquele local. E quem tem retenção hídrica bebe pouquíssima água. Porque o corpo tem que armazenar essa água, porque ele faz pouco consumo. Então, se você quer ficar sem líquido no corpo, sem edema nos pés, na barriga, no rosto, você tem que beber o dobro de água, porque o corpo não precisa reter, o corpo precisa limpar. Entendi. E a gordura que fica localizada no nosso corpo, doutora, ela é consumida, ela sai através da urina, das fezes, do suor? Por onde? Renato, muito boa pergunta também, que é uma dúvida constante. Eu vejo alguns profissionais falarem de forma errônea, né? Não tem como sair nas fezes na urina. Tem como? Se você estiver ter fezes e urina com gordura, é um problema de uma doença grave de saúde, tá? O que acontece? Por isso que tem que ter queima. Se você destrói a gordurinha naquele local, ele vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, o fígado vai tentar metabolizar ou armazenar e vai para o tecido muscular, no gasto calórico que vai ser consumido. Então, essa gordura ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser consumida. Se ela não for consumida, ela vai ser reabsorvida. Entendeu? Eita, então, mas existe... Muito importante isso, hein, doutora? Muito importante. E existe hoje equipamentos que a gente usa como ultrassom, eletroterapia, equipamentos que vai auxiliar essa queima durante o processo de metabolismo. Ou o paciente tem que se conscientizar, fazer a aplicação durante o período do pós, que de acordo com o que você injetar, tem ativos que você pode fazer atividade física imediato, tem ativos que a gente pede para o paciente ficar 24 horas sem exercício. Quando a gente falar que tem que fazer exercício, é muito importante para consumir essa gordura, senão ela vai ser absorvida em outro ponto do corpo. Eita! E falando sobre aplicações, você disse aqui pra gente sobre 4 aplicações que são feitas. Uma, para quem não tem muita gordura localizada, tem no caso pouca, uma aplicação não serviria ou teria que fazer as 4 mesmo? Na verdade, de qualquer forma, independente se o paciente está obeso ou está magrinho, que é só definir a musculatura, a gente vai fazer uma avaliação do que gerou esse problema para ele. Porque às vezes aquela pochetezinha que ela não perde de jeito nenhum, vamos falar pochete que é um termo bem comum, né? A pessoa sabe, né? Essa pochetezinha ela não perde justamente porque ela está desnutrida.
Então, ele não deixa o corpo consumir a última gordurinha, porque é um magro falso. Então, na anamnese, existe uma balança que chama bioimpedância. Na biopendância... Eu já estou levantando meu dedo, acho que eu sou um magro falso. Na biopendância, que a gente avalia o corpo por eletricidade. Então, a gente consegue determinar o que é a composição muscular, o que é a composição de gordura e a composição de água. O falso magro, ele tem uma composição de gordura maior que a composição de músculo. Uau. E essa pessoa acumula gordura localizada no local. Então ele exatamente um local só. Isso, no ele local. Não se espalha. Não se espalha porque é a reserva que ele tem. É aquela pessoa que está desnutrida. Então o corpo guarda aquela gordurinha porque o nosso neurotransmissores, nossos hormônios precisam de vitamina, aminoácido e nutriente. Mas o nosso cérebro, que controla tudo, precisa de energia. Então aquela gordura localizada é aquela reserva. É aquele carro que vive na reserva. Então, ele não vai deixar consumir, ele vai ficar segurando e vai dando alerta. Então, esse paciente que já está magrinho, a gente vai fazer um processo de reeducação e nutricional. Se a gente nutre... depois vem com as enzimas, né? Só da gente nutrir essa pessoa nessas 4 semanas, aquela pochetezinha ele vai embora. Sério? É muito interessante. Por isso eu falo que eu dou aula, né? Eu sempre explico para os profissionais, cuidar da venda tá errada. Quando você vai de cara destruir um adipócito, queimar uma gordura, antes disso, pergunta por que aquela gordura tá lá. O corpo te responde e aí você vai lá e vai fazer essa compensação nutricional. Entendeu? Entendi. Doutora, nós não estamos aqui para falar mal dos produtos que são comercializados nas farmácias, nas empresas, sim. Mas o que se tem de produtos que é comercializado? Ah, toma um chá tal que é emagrecedor. Ah, se você tomar 3 cápsulas ou então 2 cápsulas do emagrecedor tal, vai te dar um bom resultado, vai tirar essa pochete. Quem melhor para responder é a senhora falando aqui nessa tarde a respeito. Seria muito melhor a pessoa procurar uma orientação médica que já resolveria o problema da pessoa, ao invés de a pessoa ficar gastando muito dinheiro com cápsulas e com chás. É verdade isso? Perfeito. Inclusive, a gente sofre muito no consultório com essas promessas de milagre. Aproveitando, eu vou citar aquele que ela falou recentemente, ela pediu desculpa ao público por ter falado de um batom que emagrecia. Não sei se você lembra. Sério? Ela falou recentemente, agora que ela foi pedir perdão, porque naquela época ela fez essa matéria e era um batom que emagrecia. Então, vários celebridades, influencers, ela era paga pela marca para falar que a cápsula emagrece, que o produto emagrece, e a gente sofre no consultório quando o paciente vem pra gente e fala, não... Porque se tivesse essa cápsula, gente, me avisa que eu vou comprar. Quem não queria tomar uma cápsula e ficar magro? Quem não queria, é verdade. E essa pessoa que inventou isso estaria trilionária, né? Não precisava nem preocupar. Então, não existe isso. Os chás, as cápsulas podem auxiliar na saciedade. Com muita fibra, muitas das cápsulas boas que funcionam, ela tem bastante fibra, a fibra da saciedade. Então, controla a compulsão alimentar. Se você controla o que você está ingerindo, vai te ajudar a emagrecer. Entendeu? Os chás ativam o sistema linfático. Então, às vezes, a pessoa não bebe água, mas ela bebe o chá. Porque fala lá, toma o chá, que é o desinchar, né? Vamos desinchar. Então, você vai tomando aquele chá, ele vai auxiliar o processo de drenagem. Então, você vai perder um pouco de líquido e vai murchar. Mas emagrecer, consumir gordura com cápsula ou chá, não, gente, isso não existe. Não rola. Não rola, é impossível. Doutora, a pergunta que todos querem saber agora. A lipoenzimática é para todas as idades, independente, como é que é? Muito legal. Hoje a gente está tendo muita obesidade infantil. Eu vou falar, estou sendo para o começo mesmo. Vamos imaginar que uma criança ela já está desnutrida pela péssima alimentação oferecida hoje no mercado, né? Eu sou de uma época que a gente comia bem quando era jovem, né? Hoje o acesso ao alimento ruim faz a criança estar obesa. Um paciente que vier com os pais, com a avaliação dos pais, eu posso estar tratando. Sabe por quê? Porque eu não trato medicamento. Tudo que eu injeto é natural, é substâncias naturais. Então, eu posso começar a tratar desde uma criança até um adolescente, lembrando que sempre está sendo acompanhado pelos pais. Qualquer época que você perceber que está com gordurinha em excesso, está cansado, está com compulsão alimentar, se você inicialmente começar a se tratar, é melhor do que você esperar estar com um quadro muito acelerado. Então, qualquer idade, qualquer começo. E não tem contraindicação, gente. Isso que é bacana. Não tem, né? Não tem. O máximo, sempre que o paciente tem uma doença de base, o que é doença de base? Ah, eu tenho diabetes, pressão alta, eu faço tratamento oncológico, ou eu tenho doença inflamatória. Eu escrevo todas as fórmulas e peço para ela mandar para o médico que trata ela.
Gente, essa doutora é completa. Entendeu? Essa biomédica que nós temos aqui hoje, doutora Lorena é completa. Daqui a pouquinho ela vai estar passando no Instagram, nas suas redes sociais. Mas, doutora, a pergunta que não quer calar. Todos querem saber. Uma vez que eu fiz a lipo enzimática, pronto, fiz hoje com você a lipo. Tem pessoas que... Hoje é quê? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Tá, chega sexta-feira, vai beber tudo de novo. Aí vai fazer o consumo, vou pro fast food, vou pra pizzaria, vou pro restaurante tal. Vai abusar achando que já tá tudo ok. Pode voltar novamente a gordura ou não? Com certeza. Esse perfil de paciente é o paciente que nos dá paciência. Eu falo que o paciente não é para ele, é para nós profissionais da saúde. A gente tem que ter paciência com eles. Não Você já pegou casos assim, né? Na verdade, é 90%, né? Ah, não. Sério, doutora? Porque quem nos procura... Mas mesmo você avisando? Quem nos procura no consultório, e na maioria das vezes eles não querem fazer atividade física nem mas não dieta. Pode, gente. Então é muito comum ver, mas a gente educa eles. O que acontece? Existe ativos que sabotam, então a gente aplica na região e ele vai dar saciedade. Então eu ajudo, se ele me contar que ele tem esse problema, eu ajudo ele com injeções que vão saciá-lo. Por exemplo, uma formulazinha, pessoal de casa pesquisar, picolinato de cromo. O cromo, quando está na corrente sanguínea, ele dá saciedade para o corpo e você ingere menos açúcar. Aí você fala assim, não, mas eu não vou comer açúcar. É minha esposa que come bolo, muito homem, né? Eu bebo só minha cervejinha. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que no processo digestório virar açúcar, álcool vira açúcar, o bolo vira açúcar, o macarrão vira açúcar, o arroz vira açúcar, verdade. O doce de pudim vira açúcar. A diferença é o tempo que é imediato ou não. Então aquele homem, eu já atendi muito um casal. Não, minha esposa tem compulsão por açúcar, por doce, fica comendo doce. Eu não, eu só bebo minha cervejinha. Eu falei, é a sua compulsão por doce. Porque a sua cerveja vira açúcar no outro dia. Então ela me atrapalha no meu processo de emagrecimento. Olha aí, ó. É a mesma coisa, eu estou esvaziando o balde e tem alguém enchendo. Então não adianta, né? A gente tem que reeducar. Eu sempre falo, o balde está muito cheio. Vamos esvaziar o copo, até no comecinho. Quando a gente esvaziar, você enche um pouquinho. Mas enquanto eu estiver esvaziando, vamos só fazer o processo, porque dá para ter equilíbrio, né? Não tem como, eu falo que o mundo ele já é estressante por si só. Verdade. Todo mundo tem sua busca pelo prazer e a gente não pode impedi-lo. Eu acho que quando a gente começa o emagrecimento já com restrição, o paciente já corre da gente. Então eu vou falar, eu vou te ajudar a dar saciedade, eu vou te deixar bem nutrido. Por exemplo, começar uma dieta com déficit de alimento e ter que fazer atividade física, a pessoa tá fraca, não é? Eles falam, eu já tô fraco. A gente vai injetar nutrientes que vai deixar ele animado para ele fazer atividade física. Ai, que papo gostoso, rapaz. Eu Só adoro. amanhã o tratamento com a doutora Lorena. Eu adoro esse assunto. Isso aqui a gente pode explanar por 3, muito. 4, 5 horas. É verdade, doutora, muito obrigado. Você pode deixar os contatos? Deixo sim. Olha, a melhor forma de falar comigo é através do meu Instagram, @DRA Lorena Soares, que é doutora, tá? Só que como não está doutora, é @DRA Lorena Soares, que eu consigo responder você no meu Instagram. E eu tenho um instituto, que é o Instituto.Lorena Soares. Através de lá eu passo onde eu atendo, onde eu indico. Eu tenho alunos e profissionais formados no Brasil todo. Eu sou professora. Então, se você está numa cidade, no Rio, por exemplo, né, São Paulo, tem várias, aqui passa para várias cidades. Eu indico um profissional para atender você. Então, me chama lá no Instagram, começa a me seguir. Olha, que legal, você indica. Eu indico, eu tenho Ótimo. profissionais, eu tenho Brasil inteiro. Eu tenho um treinamento que eu acompanho esses profissionais. Ótimo. Então, eu posso até, se você for numa cidade, falar, não, eu quero ser avaliado por você, a doutora Lorena indicou. Então, você manda uma foto para ela. Você pode ter certeza que esse profissional que eu indiquei vai mandar uma foto e eu vou ajudar a criar o protocolo para você. Doutora, meu câmera ficou triste. Eu vou te ajudar a ficar feliz. Detalhe, quem já tá magrinho, só deixa. Quem tá magrinho precisava definir a musculatura, a gente faz também. Eita! Então é pra todo mundo. Pronto, o pessoal já vai entrar no seu Instagram. Fica à vontade aí, pessoal, para entrar e seguir a doutora Lorena. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada, Renato. Prazer, viu? Prazer é todo meu. Imenso. Obrigado. Adorei. Você é uma pessoa muito importante pra gente, né? Eu acho que sua história, tudo e o que você fez. Então, assim, eu fiquei lisonjeada de estar participando desse quadro. Muito obrigado. Traz alegria pra gente. Obrigado, doutora.